Você já parou para pensar em qual divertidamente é o chefe na sala de comando da sua cabeça? Vamos pensar um pouco nos personagens da cultura pop. O medo, com certeza, é o comandante na cabeça do Coragem, o cão covarde. No caso do Bob Esponja, a alegria, com certeza, trabalha pra caramba. Mas já no caso da Sharpay, por exemplo, lá de High School Musical, provavelmente a Nojinho é a protagonista. E é legal pensar nesses exemplos e trazer para a vida real, né? E assim como a gente vê no filme Divertidamente, nós temos todas essas emoções e elas precisam estar equilibradas para a gente estar bem. Mas para isso acontecer, é importante entender cada uma delas. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Mivik. E no programa de hoje a gente vai falar sobre as emoções básicas, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. No episódio passado a gente falou que ia abordar mais profundamente o filme, o Divertidamente, e estamos aqui, né, Vicky, para falar de todas as emoções, porque no programa passado a gente falou sobre a felicidade. Exatamente, né? A felicidade que se a gente for comparar ali, né, seria a alegria, mas aí no programa de hoje a gente decidiu falar sobre as emoções básicas e por isso a gente vai falar do filme Divertidamente, né, que desde que foi lançado no cinema se tornou um hype, né? Se eu não me engano, ele foi parar na lista dos filmes mais vistos no cinema, se não me engano, ele tá no ranking na posição 25 de maiores bilheterias do cinema de todos os tempos. Então, assim, é muita coisa, muita gente foi assistir Divertidamente. Isso mostra, né, o quanto falar sobre emoções, falar sobre temas que envolvem psicologia, né, e tudo que envolva, né, essa coisa mais psíquica, né? Tá na moda, as pessoas estão em busca aí, né? De coisas que envolvem psicologia. Isso é bom, né? Isso é ótimo. A gente até teve um episódio aqui sobre Healing Fiction, né? Que é um gênero literário que nasceu por conta dessa busca das pessoas pelo autoconhecimento e a cura emocional e tudo mais, né? Então, é um assunto, né? O desenvolvimento pessoal é um assunto que está em pauta, graças a Deus, atualmente, né? É bom a gente ver as pessoas falando cada vez mais de saúde mental. Exatamente. E aqui no Pode Ser a gente fala bastante, porque é realmente bastante importante. Mas, galera, para começar, a gente vai dar uma breve introduçãozinha, porque eu acho que é importante, Vic. Por exemplo, no episódio passado a gente falou sobre felicidade. Mas felicidade não é necessariamente a emoção alegria, né? O estar feliz, o conceito de felicidade, a função da felicidade, a gente explicou qual é, né, no episódio passado, mas ela não é a emoção alegria em si. Por que não é a emoção? Porque as emoções são reações a um acontecimento, a um fato. Pode ser um fato que você criou na sua cabeça, então a gente consegue imaginar alguma coisa e aí ter uma emoção, ou com alguma coisa que acontece, né, na nossa vida. A gente vê alguma coisa, experimentar alguma coisa, passar por alguma situação, conhecer alguém, enfim, as relações humanas, né, despertam emoções, mas sempre tem uma relação causal, né? A emoção, ela precisa ser provocada, ela não é um estado de espírito, ela é causada, né? Perfeito. E aí a gente vai ter, né, às vezes é até difícil saber, né, o que é uma emoção. A gente, às vezes fala, né, usa essa palavra diversas vezes, né, ao longo do dia, né, tô emocionada. Mas o que significa estar emocionado? O que é de fato? E daí a gente vai ter algumas explicações científicas, né, e daí a gente trouxe aqui para vocês de um dos estudos que a gente pegou, que é inclusive do professor de psicologia, né, o Fabiano Coichi Miguel. Acredito que seja assim a pronúncia desse nome, e ele tem um estudo bem legal, né, sobre a psicologia das emoções, e ele vem trazer aqui pra gente, então, a definição de emoção na ciência psicológica. A gente vai ter aqui que é uma condição complexa e momentânea que surge em experiências de caráter afetivo, provocando alterações em várias áreas do funcionamento psicológico e fisiológico, preparando o indivíduo para a ação.
Então a gente já consegue ter aí, né, algumas informações de que a emoção, ela é como se fosse um gatilho, né? É um gatilho. É um gatilho, é alguma coisa que acontece ali sem que a gente tenha muito controle, né? A primeira reação que a gente vai ter e que envolve, né, o nosso físico, mas também o nosso psicológico. Então, aquele primeiro... E é muito interessante que no Divertidamente isso é retratado de uma maneira magistral, porque, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa, tá todo mundo lá olhando pelo visorzinho o que a Riley tá fazendo, né, que é a protagonista, e aí ela pega e começa a ficar triste. Aí eles, nossa, mas por que ela ficou triste? Aí olha pro lado, a tristeza tá deitada em cima da mesa, assim, e tudo ficando azul. É, né? muito bom, né? E tipo assim, é uma reação. Nem as outras emoções perceberam que a tristeza foi desencadeada ali, né? E muitas vezes a gente não vê essas emoções chegando mesmo. Uma coisa que eu acho bem legal também de Divertidamente é que todas as emoções sentem umas às outras. Até elas devem ter Divertidamente na cabeça delas. Nossa, imagina. É uma, né, como é que chama? Metalinguagem. Uma metalinguagem. Imagina os Divertidamente da cabeça da alegria. Olha só. Eu acho que quem é o Divertidamente da cabeça da alegria é uma ansiedade. Uma ansiedade, certeza. verdade. Pra quem assistiu o filme vai entender bem do que a gente tá falando. E Samu, só para complementar aqui a definição, uma definição que tá até mais fácil, eu acho, de compreender, é a da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Eles também definem, vou pegar aqui para vocês, para a gente ter certinho, eles vão dizer então que a emoção ela é responsável por gerar respostas e comportamentos que garantam a sobrevivência de uma pessoa diante de um estímulo externo, de modo a proteger ou impulsionar o indivíduo para realizar, né, algo. As emoções fazem parte da vida humana, então assim, as emoções elas são inatas a todos os seres humanos e todos os seres humanos elas vão ter as mesmas emoções. É evolutivo, galera. Inclusive, pesquisando para o tema de hoje, a gente chegou em tem vários estudos sobre a definição de quais são as emoções básicas, tal, tudo mais. Mas teve um cara que ele meio que condensou isso lá na década de 90, que é o Paul Ekman, e ele que pegou tudo que se tinha e concentrou isso em um livro só. Outros estudos que vieram depois dele colocam ele como fazendo um trabalho de continuação do que o Darwin fez, entendeu? Para explicar a evolução humana, né? E o interessante é que, fazendo estudos, eles conseguiram identificar que isso é inato do ser humano, ou seja, as pessoas, elas nascem sabendo fazer expressão de alegria, expressão de tristeza e as outras expressões. Em qualquer lugar do mundo, culturas completamente diferentes, pessoas que nunca tiveram contatos, têm a mesma expressão para expressar os sentimentos. Perfeito. E é interessante citar que esse psicólogo norte-americano que você falou, né, Samu, o Paul Ekman, ele foi o psicólogo, né, consultado, né, foi a teoria dele usada para fazer o filme Divertidamente. Então, assim, lógico que eles basearam, né, o roteiro do filme em vários estudos, mas o Paul Ekman foi ali o principal. E esse psicólogo, ele tem mais de 50 anos, né, de estudos de emoções e expressões faciais, inclusive ele já participou também de outros trabalhos, né, televisivos, enfim, ajudando ali, sendo um consultor. E, inclusive, gente, eu fiquei sabendo também que ele já até contribuiu, né, com estudos para agências governamentais como a CIA, né, em projetos como a detecção de mentiras, né, com o trabalho dele de microexpressões faciais. Então, o cara sabe muito. O cara olha pra sua cara e já sabe o que você tá pensando, né? Será? Mas enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de cada uma das emoções, e aí a gente vai pensando nos exemplos e tudo mais, de acordo com o filme Divertidamente, beleza? A primeira versão do estudo do Paul Ekman apontava 7 emoções, né? Hoje já tem 8 básicas que se desencadeiam em outras, né? Pode chegar até 48 sub-emoções, né? Que vão
se unindo umas com as outras, dando origem a outras, né? Tipo assim, quando você tá com nojo e medo de alguma coisa, significa outra coisa, né? Mas as básicas seriam essas 8. A gente vai focar e explicar as do filme, né? As 5 principais emoções que estão ali na cabeça da Riley e das pessoas ali de Divertidamente. Que são, inclusive, as emoções que costumam aparecer em todos os estudos, né? A gente tem diferentes estudos que vão mencionando diferentes emoções, mas essas 5 costumam... São unânimes. Isso aparece em todos os lugares. São unânimes. Vamos começar então, Vic, pela alegria? Começando pela alegria. É a alegria que comanda o seu Divertidamente, ou Samuel? Com certeza, né? A Vic falou para eu vir de amarelo, porque ela falou, você tem que vir de amarelo, porque é a alegria que controla o seu Divertidamente. Tá certo. Mas é porque a alegria, ela não necessariamente é o lance da felicidade, né? A alegria, ela é uma reação positiva a algo, né? Então, ela tá mais relacionada, por exemplo, ao êxtase, né? A empolgação. Eu acho que até em inglês fica mais claro pra galera, porque a alegria não é happy em inglês, ela é a joy. Perfeito. Então, assim, ela é a curtição, vamos dizer assim, ela é a alegria, a empolgação, né? Aqui a gente confunde um pouco, né? Os significados de alegria e felicidade se misturam, mas a alegria mesmo, ela é a empolgação, a reação positiva a algo. Vamos fazer um intervalo? Depois do intervalo a gente fala um pouquinho das expressões faciais aí que a alegria desencadeia na gente. Não sai daí. De volta com o Pode Ser. E Vic, brevemente, as expressões que pessoas do mundo inteiro fazem quando sentem alegria. Olha só a parte técnica, vou falar tecnicamente, depois a gente traduz, que é o erguimento do músculo zigomático maior, que vai dos lábios até as bochechas, resultando na elevação típica do sorriso. É isso. Geralmente quando as pessoas estão felizes, elas sorriem. Elas sorriem. Então isso, os bebês já sabem sorrir, né? Então eles já nascem no DNA. Quando eles estão satisfeitos ou empolgados com alguma coisa, eles sorriem. Todo mundo sorri. Gente, só um adendo. É lógico que conforme a gente vai crescendo, a gente vai camuflando as emoções, né? Vai distorcendo as coisas. Então, por exemplo, tem muita gente que ri de nervoso. Às vezes está ansioso ali e tá rindo, mas assim... porque a gente é complexo. Mas, tem uma curiosidade interessante sobre expressão da alegria. Que uma das expressões faciais da alegria é também um rebaixamento da pele das pálpebras, entre as pálpebras e a sobrancelha. Então, a gente sorri com os olhos também, né? Então, às vezes, se você tá aqui, você sabe que uma pessoa tá rindo só pelo olho. Né? Ou ela tá... com raiva. Mas essa expressão, só 10% das pessoas conseguem contrair voluntariamente esse músculo para fazer uma falsa expressão de alegria. Então, assim, a alegria é um sentimento dificílimo de você disfarçar, de ser falso completamente. Você pode até dar um sorriso amarelo, mas o sorriso de alegria nunca vai ser. Lembrei da cena final do filme Pearl com a Mia Goth, em que ela tá rindo e o maior desespero. Então, era pra ser uma expressão de alegria, mas... E ela tá ali sorrindo por todos os créditos. Dor, você vê o sorriso e a dor. Bom, e a ansiedade... ela também sorri muito, mas você vê que é um riso de desespero. É um riso de nervoso, né? Mas vamos aí para a próxima, Samu. O medo, né? O medo, ele é despertado frente a um evento causado pelo ambiente ou por uma pessoa, né? Que é considerado ameaçador. E o medo, ele é importante, um detalhe sobre ele, que precisa ter um quê de incerteza. Então, o medo quando você recebe uma informação e aí você tem uma incerteza em relação àquilo, você sente medo. Se você tiver certeza, aí vai ser outra emoção. Vai ser, tipo, raiva, vai ser nojo, né? Mas não vai ser o medo, porque o medo, ele tem que ser desconhecido. Entendi. Então, vamos saber. Nos filmes de terror, por exemplo,
A gente vai ficando com medo e geralmente o monstro ele só vai aparecer do meio pro final. Mas e aí, quando o monstro aparece, você já sabe o que tá ali, mas aí você continua com medo. Você continua com medo. Aí o seu corpo te prepara pra fugir. O medo muda daí você fica, o que será que ele vai fazer agora? Continua a incerteza, né? Continua a incerteza. E o medo ele tem essa característica de te colocar alerta e você quer fugir. Essa é a reação do medo. A resposta de fuga que objetifica colocar um indivíduo de volta em segurança. Então, muito bom. O medo te impulsiona para longe. Uhum. Expressões do medo. O Thiago vai colocando aí na tela pra gente uns exemplos de caras, né, de expressões. Mas a abertura das pálpebras superiores e tensão leve das pálpebras inferiores. Então você levanta o olho e contrai a parte de baixo, assim, enfim. Uns exemplos aí. E a expressão facial de medo dos bebês é praticamente a mesma dos adultos. Uhum. Então é uma expressão que ela não evolui tanto ao longo da vida. Ela mantém igual. E interessante que o medo, ele é a emoção que é uma das que é mais fácil de ser reconhecida. Alguns estudos apontam que até pessoas com TDAH ou outros transtornos psicológicos conseguem identificar uma pessoa com medo facilmente. Uhum. Que é bem reconhecível. Certo. Próxima emoção? E personagens medrosos. Tem o Coragem, né? Que tá todo momento se cagando. Eu lembrei do Salsicha, do Scooby-Doo. Verdade. Que eles estão sempre com medo, mas eles estão sempre atrás de monstros também, não entendo. Esse trabalho que eles arranjaram por causa da galera, né? São Maria vai com as outras. E também lembrei, só para citar Harry Potter, né? Que a gente sempre cita, não pude deixar de lembrar do Neville. Que ele também tá sempre com medo medrosão. De tudo. Não, e o legal é que eles conseguem superar, né? O Coragem, ele sempre tá com medo, mas ele faz alguma coisa. Verdade, né? Verdade. Mas enfim, vamos para a próxima. Agora, a tristeza, né? E tristeza, um sinônimo para tristeza, psicologicamente falando, seria perda. Então, a gente já até fez um episódio aqui sobre perdas. Não pode ser. Então, a tristeza, ela surge com a perda de algo ou alguém considerado de valor, gerando a sensação de abandono e busca pela ligação novamente. Então, a tristeza é a falta. Uhum. Então, é um vazio, né, a tristeza. Perfeito. E essa sensação de querer algo novamente de volta, né? As reações faciais da tristeza boca para baixo. Então, geralmente, a gente faz aquela cara e é tristeza. Elevação das bochechas também, resultando no aperto dos olhos. E, geralmente, as pessoas choram quando estão tristes. Geralmente dá pra saber também quando a pessoa tá triste. Claro, se ela estiver camuflando não dá, mas do contrário. Sim. E até no episódio de felicidade, eu acho que a gente chegou a tocar que, por exemplo, quando a gente tá doente, a gente fica triste, mas a gente fica com características de tristeza. Uhum. Porque uma das reações da tristeza é o afastamento, o silenciar, né? E isso também tem uma função biológica, porque as pessoas, quando elas estão doentes, elas precisam ficar sozinhas para não passar a doença para outras pessoas também, e também para elas, para as outras pessoas se comoverem e cuidarem dela. Então ela faz essa carinha de triste, pedindo, tipo, pô, tô triste, cuida de mim, entendeu? Uhum. E também para as outras pessoas que não é necessário, não fica perto de mim, entendeu? Entendi. Então, é a famosa carinha de cachorrinho sem dono. Né? Cachorrinho sem dono é a expressão da tristeza. E uma curiosidade sobre a tristeza é que é uma das emoções mais duradouras. Ela demora pra ir embora. Ela fica ali, cara. E daí a gente pode ver no personagem da tristeza que ela também é um personagem, né? Que ela é toda lentinha. Ela vai fazer as coisas devagar. E daí, quando ela vai, ela fica. Ela não só aperta o botão, ela deita em cima do botão. Ela fica lá.
E a angústia é uma emoção derivada também da tristeza, só que diferente, é uma evolução, né? Porque a angústia, ela tem uma agitação e desesperança, né? Então, quando você está triste com a perda de algo e você não tem mais esperança em um mundo melhor, você está em angústia. É aquilo da junção das emoções, né? Igual, né, a gente estava comentando de que tem essas emoções que são as emoções básicas e juntando elas, né, misturando elas, vão dando outras emoções. E, por exemplo, se a gente coloca tristeza com mais tristeza, com mais tristeza, a gente vai ter essa tristeza profunda que seria a angústia. E a mesma coisa acontece com as outras. Se você tá com raiva, mas é muita raiva, você sente fúria. Se você tá alegre, mas é muito alegre, você vai estar em euforia. Então a gente tem esse duplicamento de emoções. Da intensidade da emoção. Exatamente. Né? Vamos agora para a próxima, que é a nojinho, né? Que a gente deu o exemplo da Sharpay. Aí, Achei um bom exemplo. Então, a Sharpay tá sempre olhando todo mundo de cima para baixo, uma entendeu? coisa mais Maria Joaquina. Exatamente, não me toque, etc e tal. Enfim, a nojinho, ela tem essa característica. Vamos pro intervalo, Vicky? Vamos pro intervalo, na próxima a gente dá a definição certinha do nojo. Não sai daí. É isso aí, estamos de volta como pode ser para falar do nojo, né, da emoção nojo, né, que vamos à definição técnica, né? Aversão por objetos considerados repulsivos e indesejáveis, com a tendência subsequente de expulsão ou remoção do objeto. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente da raiva, né, que pode ter o nojo e a raiva, eles têm o objetivo de retirar coisas da sua vida, né? Só que o nojo é uma aversão, então você tende a sair de perto, ou tirar as coisas de perto, ou não querer nem tocar nas coisas. E isso inclui coisas que não são necessariamente objetos, mas também pessoas, situações. Às vezes você vê alguma situação e você tem um sentimento de repulsa pela situação. Certo. Não é tipo só por um objeto, não é só tipo uma roupa suja que você tá vendo, sabe? Sim, e assim como a gente falou que as emoções, elas são muito instintivas, né? São como se fossem gatilhos, a expressão de nojinho também é bem instintiva. Uhum. Lembra de alguma coisa que você tem nojo, você já vai fazer instintivamente a cara de nojo aí. E eu gostei muito de ver o termo técnico que a galera usa para Fala, isso. Samuel. Porque é um negócio muito específico para uma coisa tão natural da gente, né? Uhum. Então, saca só. Como resposta muscular típica da face, tem-se o franzimento do nariz, o rebaixamento das sobrancelhas e o erguimento das pálpebras inferiores. Então, assim, aquela coisa que a gente faz aqui, isso aí todo mundo, no mundo inteiro, não importa a língua que fala, não importa se teve contato com o mundo globalizado, vai fazer a mesma expressão de nojo quando vê alguma coisa. Pois é, e tem a raiva, né, Samu? E tem a raiva. A raiva, né, diferente do nojo, ela também, né, é uma reação a algo que aconteceu, mas é mais relacionado a um obstáculo. Então, quando você vê que alguém está atrasando a sua vida, o seu dia, você sente raiva da pessoa. Ou que tem, sei lá, e não é só pessoas, pode ser por objetos inanimados também. Quem nunca quis arregaçar o sofá na porrada porque chutou a quina do sofá com o dedinho, né? Pois é. Você sentiu raiva do seu sofá. Exatamente. E as expressões de raiva também são bem específicas, né? Bem claras. O rebaixamento das sobrancelhas em direção ao nariz, né? E a abertura das pálpebras e tensão dos lábios. A gente aperta a boca quando a gente está com raiva. E só um detalhe sobre a raiva.
a raiva, ela tende a fazer você realmente a atacar, né? Você tem vontade de destruir e prejudicar o alvo. Tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a intensidade da nossa raiva. Mas assim, a gente já falou de todas as emoções, né, básicas, e uma coisa que eu acho muito bacana que o filme Divertidamente traz é que não existe esse maniqueísmo, né, das emoções, não existe essa dicotomia. Todos eles existem algo positivo, né? Em todos eles tem uma missão, tem um propósito, existem para fazer algo bom, seja para proteger, seja um senso de justiça, né, para proteger no caso do medo, da nojinho, o senso de justiça que a raiva traz, todas as reflexões que a tristeza traz, a alegria também, né, que deixa todo mundo feliz. E que o excesso delas também são prejudiciais. Então, se, por exemplo, a ansiedade, né, que foi uma emoção nova, ela aparece ali para se precaver, né, meio preocupada, né, surge para ser o planejamento, ela demais também paralisa. Então, mostra bem que todas as emoções são muito importantes, mas que nenhuma, né, em excesso vai fazer bem. Então, é o equilíbrio, o famoso equilíbrio emocional. Exatamente. É isso aí, pessoal. Procurem equilibrar os seus divertidamentos aí, porque todos eles são importantes para a nossa sobrevivência, né? Sobrevivência mesmo, quando a gente pensa na natureza, é importante cada uma dessas emoções, né? No primeiro filme, inclusive, eles falam muito isso, né? Tipo, a nojinho impede que você coma alguma coisa estragada, né? Uhum. Enfim, e outras situações. E na vida adulta a gente também precisa lidar com muita sabedoria com os nossos divertidamentos. A gente se vê na próxima semana, né, Vicky? É isso, gente. A gente fica por aqui. Se você acha que algum dos seus divertidamentos estão aí saindo do controle, procure um profissional, né? Isso é sério também. Procure ajuda psicológica. Todo mundo, né, precisa de terapia, faz bem para todos. E a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima vez. Tchau.